estrofes de quatro versos e tem as rimas bem intercaladas, ou seja, nada diferente de um poema clássico. E aprofundando mais isso, eu descobri que existe um movimento literário que justamente, quer dizer, no Brasil, quando a gente estuda literatura na escola, dá a entender que quem faz literatura no Brasil sempre está dentro de uma determinada classe social, sempre pertenceu a um determinado meio, e se dá a essas pessoas desse meio o direito de escrever. Esse movimento que eu descobri, e que de certo modo eu faço parte, é a chamada literatura marginal. E são pessoas que não nasceram em berço esplêndido, que nasceram em bairros de periferia, bairros pobres, mas que se encantaram com a literatura e resolveram escrever suas próprias histórias, angústias, frustrações, alegrias, nos formatos que a gente conhece, em formato de romance, em formato de conto, em formato de poema. Mas só que a diferença é o local, a referência de onde eles estão. Eles não estão nas elites, eles não estudaram nos melhores colégios, eles não fizeram as faculdades públicas. Eles são... Não que depois de estarem escrevendo eles não venham fazer, mas eles fazem questão de pontuar o lugar de onde eles vieram, que é a periferia brasileira. Ou seja, um exemplo que eu posso dar, tem um escritor da periferia de São Paulo, que é um bairro de São Paulo chamado Capão Redondo, chamado Ferrez. Ele organizou essa antologia aqui chamada Literatura Marginal, Talentos da Escrita Periférica. Então ele fez uma pesquisa em vários cantos do Brasil e compilou isso em um livro, vários escritores. Então, tem escritores do Rio Grande do Sul, escritores do Nordeste, escritores de São Paulo, Rio de Janeiro. Mas só que literatura marginal, por que ele coloca literatura marginal? Justamente por essa questão da localidade, de você estar no lugar periférico, na margem, teoricamente na margem, e a literatura faz essas pessoas serem sujeitos. Isso aqui está fazendo as pessoas serem sujeitos. Aí eu peço permissão também para estar olhando. Isso aqui é uma letra de rap de um grupo chamado Facção Central, que é um grupo de São Paulo. E é um grupo sempre um grupo contundente com relação à crítica social, à questão da politização. E eles escreveram um rap, uma letra de rap chamada O Homem Estragou Tudo. Eles criticam essa questão da posição do homem diante da sociedade. E Facção Central começa assim: será que Deus é gênio? Será que Deus é louco? Fez a estrela e o homem com instinto de monstro. Deu a letra de rap mais perfeita já criada, para ser apreciada pelo fã de música clássica. Aí, Senhor, o projeto não dá prêmio de inventor. Ele quer que o gambé esmaga com rolo compressor. E o incinerador tá o que ele cultiva para destruir. O que faz com bisturi tira a bala da UTI. A técnica aqui é de enfermagem de guerra. Bomba atômica por um palmo a mais de terra. Na água que você criou, que Jesus andou, o navio negreiro navegou, matou pela cor. Depois da senzala, a tortura na favela. Hitler morreu, mas estou num gueto judeu da nova era. Da catapulta à armadura ao míssil Tomahawk. Sempre se buscou a paz, mas através da morte. O caça com ogiva nuclear esconde a lua. No lago, ao invés de peixe, 2 cuzão, uma viatura. Luva de borracha, osso na sacola plástica. Mas um cemitério clandestino perto da minha casa. Não é para curar o AIDS, não é para curar AIDS, câncer. A tecnologia é para o internauta trocar fotos de pedofilia.
por favor. Só vejo uma solução eficaz para o nosso caso. O meteoro tipo aquele que extinguiu os dinossauros. O homem imita Chaplin no cinema mudo, na cena que ele chuta o globo do mundo. 1000 anos de civilização sem um dia de paz. Na chaminé cinza humana, a neve de Satanás. O soldado romano que crucificou seu filho reencarnou e tem a arma distintivo. Tortura inocente para assassinato ao capiano. A justiça aqui só é divina por de charuto cubano. Seus animais são geneticamente modificados. Pitbull, Rottweiler, pro ladrão ficar em pedaços. Pena não se realizou o sonho de Luther King. E hoje se pá, vão para Marte. Mas o negro não é livre. Abraça que foi abolida a escravatura. Conta os pretos na TV, no outdoor na rua. Se o pai não toma cuidado com sua filha, a quadrilha exporta ele pro puteiro na Bolívia. No Nordeste não precisa de juiz para adoção. A mãe dá os 5 para os filhos com um pacote de macarrão. Cada jovem europeu morto, puta que pariu. Morre 200 sem nós, 200 de nós sem voz no Brasil. Lágrima do berçário, a criança nasceu cega. A mãe que fumava crack, essa é a sequela. Até o carro alegórico na avenida perdeu a beleza, com o passista somando no logo da empresa. No 1000º gol, o rei se ouvia. Não esqueçam da infância, eduquem as criancinhas. 30 anos depois, o livro didático é uma 9 com silêncio acoplado. Ver o pôr do sol se tornou impossível atrás do muro da mansão ou do muro do presídio, para amenizar a programação educativa. Reality show com striptease da vadia. O conceito de artista de TV faria Van Gogh cortar mais do que uma orelha. Inventamos a luz, o clone, o computador e a foto para registrar nossa história de horror. Colocamos mina terrestre e fazemos festa. Se um menino de outra raça terminar de muleta sem perna. Queria limpar a pólvora de retina, celebrar a cesta de Jordan, o drible de Garrincha, o cruzado de Tyson, o direto de Ali, o negro que humilhou o Hitler na Olimpíada de Berlim. O amor contra o ódio não tem chance. Ele é o chinês de Pequim na fila de tanques. O humano vem da fábrica com defeito, com uma granada de mão dentro do peito. 7 dias e 7 noites jogados no lixo. O pecado de Eva, o fim do mundo teve início. Quer dizer, uma letra bem trágica com relação à visão que o rapper, no caso Eduardo, tem com relação ao mundo. E de certo modo é um pouco da angústia, da vivência que ele teve, que ele tentou expressar de uma letra. Repare que ele tem referência de Van Gogh, ele usa Hitler, ele usa a questão do Charlie Chaplin, usa várias referências. Mas ele faz questão de pontuar: eu sou periférico, sou da periferia. Quer dizer, eu sou da periferia e tive essas referências e tive capacidade de escrever isso aqui. Aí eu trouxe outra referência, que é Negroesia, do Kut. O Kut, ele é doutor em literatura, mas ele consegue sintetizar na literatura dele essa questão do ser negro e ser negro na sociedade brasileira. Por isso o título do livro, Negroesia. Trouxe outro aqui que é o cara chamado Sacolinha, que é Ademiro Gonçalves, o nome dele original, mas Sacolinha porque ele faz questão de deixar o apelido dele, que é o apelido que ele tem que ter recebido nas ruas. O nome do livro é 85 letras e um disparo, que isso você entende no último conto do livro, então é uma compilação de contos. E pegando a questão da literatura estrangeira, que não deixa de ser marginal, eu trago aqui um escritor cubano, Pedro Juan Gutierrez, que é a trilogia suja de Havana, que ele pega, quer dizer, você tem uma questão da Cuba de Fidel Castro, e essa questão da exaltação do socialismo e do comunismo, e ele tenta, ele relata essa Cuba após a ruptura da União Soviética, da injeção de dinheiro da União Soviética, e mostra toda a mazela cubana. Quer dizer, a Cuba não é tão flores assim como os socialistas pintam, e também não é muito diferente de uma sociedade de cunho capitalista.
mas é uma crítica bastante voraz com relação à sociedade cubana. E lembrando, ele não mora em Miami, ele não pegou a barca para ir para Miami, ele é cubano, ele mora em Cuba, ele está em Cuba. Ele escreveu isso dentro de Cuba. E até para ilustrar até o Pedro Juan, parece que um cara do Globo foi entrevistar ele em Cuba, mas só que teve que passar pelo crivo do Fidel Castro. Então o que veio para o Brasil não foi exatamente o que ele falou. Até para entender o que é essa obra e o que é Cuba, né? Essa questão da censura e por aí vai. O que eu quero... Falei pra caramba, geralmente eu falo pra caramba, mas para fechar, o que eu queria deixar de fato é o seguinte: eu acho que na escola, eu acho que a gente tem que entender o clássico, mas eu acho que hoje em dia o clássico tem que servir mais como referência. Eu ouvi isso de um artista. Até para você estar fazendo grafite, você tem que entender de surrealismo, você tem que entender quem foi Van Gogh, quem foi Monet, quem foi esses pintores de várias gerações. Para você estar fazendo isso aqui, o grafite. Para eu fazer rap, eu tenho que entender quem foi Castro Alves, quem foi Cruz de Souza e quem foi tantos outros escritores. Por aí vai. Ou seja, o clássico serve como referência. Mas se você tiver uma aptidão para escrita, tente criar a sua referência, o seu ponto de partida. O ponto de partida é através da sua vivência, o que você vive no dia a dia, o que você consegue enxergar no meio, e o que você consegue enxergar no mundo. E tente ser original, tente entender esse processo de ruptura. E é isso. Faça. Vire o sujeito. Muito obrigado pelo convite, aqui, para estar mais uma vez no grupo. Quanto à literatura, conexões e controvérsias. Bom, literatura, primeiro de tudo, é uma arte. E como toda arte, isso tem suas conexões e a controvérsia também. Porque, como dizia Nelson Rodrigues, toda humanidade é pura. Então, tem que ter controvérsia. Estrangeira ou brasileira é literatura. Só tem que pensar em uma coisa. Isso é muito importante. É a língua. Por quê? Porque quando é estrangeira, o problema é do tradutor. Se você tem uma obra, como por exemplo, falando com Valéria, Marcel Proust, traduzido por Mário Quintana, isso é literatura de primeira. Agora, dependendo de quem vai traduzir Proust, pode ser uma dor. Tá? Então, para mim a literatura, porque antes de ser digamos, eu me considero professor, porque eu não dou aula, eu considero formado em literatura apenas. Antes de ser estudante de literatura, eu sempre fui um leitor. Então a minha visão é o meu medo era, quando for estudar a literatura, minha visão mudasse se eu não tivesse o prazer de ler que eu sempre tive, porque a literatura é prazer. E literatura é prazer, e literatura é abertura. Abertura da mente, abertura de sua visão de mundo. Isso é que a literatura faz. Agora, se ela é estrangeira ou brasileira, você tem literatura boa em todos os lugares. Tá? Você, por exemplo, falou agora, literatura marginal. É um tipo de literatura, é muito forte. No Brasil, você tem literatura de cordel, que é uma coisa fantástica no Nordeste, é pouco visto por aqui. É literatura maravilhosa. E tudo isso é literatura que você importa. É claro que você tem aquilo que alguns consideram de subliteratura, que são os famosos best-sellers, né? Que isso é apenas seguir uma fórmula de se fazer um livro que prenda a atenção do leitor e que não traga nada que leve a reflexão. Simplesmente está lidando com o conhecido. E a literatura, a função dela é causar um estranhamento. É você levar você a reflexão pelo estranhamento. Por quê?
Então poderia ser considerado, chamado de subliteratura. Então eu acho que é isso. Bem diferente do Flávio, eu estou muito difícil. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Tá? Que faço o Alexandre, que por sinal muito me ajudou, porque eu fui estagiário dele de literatura. Então, de alguma forma, ele contribuiu para a minha visão.